Então, bom dia a todos. Estamos na nossa disciplina de conforto ambiental. Hoje, nossa aula é sobre conforto luminoso ou conforto lumínico. A gente pode, considerar aí os dois termos para o conforto. Então, disciplina de conforto ambiental está sendo ofertada pelo mestrado em Ciências Ambientais, mas hoje a gente conta aí também com a presença do pessoal do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Então, bom dia a todos, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Beleza. Então, assim, pessoal, a gente está na nossa disciplina, né? A gente está estudando a questão do conforto. Então, quando a gente fala de conforto, a gente está falando de alguma situação que gera como se fosse assim uma zona de não estresse, um sentimento de. Não necessariamente precisa ser um sentimento prazeroso, mas um sentimento em que você fique equilibrado nas suas sensações, quando a gente fala da sua relação com o meio ambiente. Então, nesse sentido, a gente falou do conforto térmico, já falamos do acústico, hoje a gente vai falar do lumínico. E a gente estuda, né, esses confortos porque a gente tem dois objetivos quando a gente está estudando conforto. A primeira, essa mais óbvia, né, dessa relação da gente com o ambiente que circunda, então, de como que a gente se relaciona com o meio ambiente, do ponto de vista da luz, do som e na parte do conforto térmico, né, da temperatura com a umidade. Então, esse é um dos motivos da gente estudar essa relação nossa com o meio ambiente, reforçando que meio ambiente, pessoal, não é só floresta, não é só cerrado, pastagem, plantação. Quando a gente fala de cidades, também fazem parte aí do meio ambiente. Então, a gente precisa estudar essa parte aí também de cidades. E a segunda parte, que é importante nesses estudos eh, de conforto, é a parte de eficiência energética. O que é eficiência energética? É a gente estudar formas de utilizar melhor a energia. Porque para a nossa sociedade, né, moderna, é custoso você produzir energia do ponto de vista ambiental. Então, se você vai usar hidrelétrica, você tem que inundar regiões, você tem o custo da manutenção da transmissão de energia. A gente pode falar da solar, mas para você produzir placas e baterias também é custoso ambientalmente. Se a gente falar de energia térmica, então nem se fala, de você precisar pôr fogo em alguma coisa para produzir energia. Então, é muito forte na nossa área estudos de como a gente deixar mais eficiente o nosso consumo, e aí a gente precisa, para a gente poder, digamos assim, produzir menos energia, e aí produzindo menos energia, você tem impactos ambientais menores. Então, quando a gente estuda conforto, a gente um dos objetivos é essa parte de eficiência energética. Porque, por exemplo, a gente está estudando o conforto, a gente estudou, né, e está estudando conforto térmico, por exemplo. Então, uma das respostas que alguém poderia pensar é: tá calor? Vamos então investir em ar-condicionado para todos as residências e edificações, e vamos colocar ventiladores nas ruas e etc. Mas qual que é o problema disso? A gente não tem energia infinita, então o custo dessa produção a mais de energia vai ser muito alto. Então, quando a gente estuda essas
essa parte de conforto, é de encontrar maneiras para que a gente não dependa tanto desse gasto energético. O conforto lumínico, ele meio que entra também nessa área, porque quando a gente fala de conforto lumínico, a gente está estudando, né, a nossa relação com a luz ambiente. E essa luz que está no ambiente, ela pode ser natural, quanto pode ser artificial. E quando ela é artificial, quer dizer que ela é gerada por energia. Então, você tem um gasto energético que, dependendo de como for feito o projeto, por exemplo, como for feito esse planejamento, é, você tem um gasto de produção de energia menor, porque você vai gastar menos energia com iluminação. Então, a parte de conforto lumínico, além de estudar então nossa relação com a iluminação, a gente também pode discutir conceitos de eficiência energética, porque o melhor aproveitamento aí da energia, né, solar gera justamente isso, essa economia, né, que também a gente está interessado. Então, essa é a nossa apresentação aí do conteúdo de hoje. Então, assim, se a gente está falando de iluminação, eu acho importante que a gente comece pelo Sol, porque o Sol é a nossa fonte primária. Quando a gente fala aqui na parte de, de clima, né? Nesse caso, a gente está focado na parte urbana, mas, tipo assim, a gente fala que é fonte primária de energia, porque todos os processos daqui da superfície, quem manda é o Sol. Então, a gente tem energia solar chegando, e mesmo que você não faça energia elétrica diretamente pelo sol, mas você tem planta fazendo fotossíntese, que essa planta pode virar depois uma energia térmica por combustão, ou pode servir de alimento aí para um animal, que depois a gente vai se alimentar desse animal. Então, toda a energia, seja tipo assim, de fixação de carbono devido à fotossíntese, ou o aquecimento da superfície, que vai gerar o vento, que depois o vento vai movimentar uma energia eólica, ou o ciclo hidrológico, que a luz solar vai evaporar a água, que depois vira chuva, e depois enche o rio. Então, tudo isso, o motor, né, de todo esse funcionamento do nosso planeta, quem manda é o Sol. Então, na nossa área de ciências ambientais, é importantíssimo a gente falar de Sol, entender o funcionamento dele, entender, tipo assim, conhecer métodos de calcular a incidência solar, que depois, a partir disso, a gente consegue desenvolver bastante estudos aí. Então, assim, de uma maneira geral, se a gente, tipo assim, simplificar, né, um pouco, a produção de energia do Sol pode ser considerada, de certa forma, constante. Então, para a escala temporal, né, nossa, humana, de anos, a gente meio que pode considerar a radiação solar constante. A gente tem ciclos solares, às vezes a energia solar é produzida ali, né, por fusão e fissão nuclear, lá no núcleo dele e tal, mas ele pode ter, às vezes, atividades mais intensas, outras menos intensas, mas por mais que isso seja constante, se a gente fizer uma aproximação e considerar a, essa emissão solar constante, o quanto de energia que vai chegar aqui no planeta, e isso não é constante no tempo. Então, por que que a energia... E alguém poderia me falar, tipo assim, para contribuir aí na discussão, tipo, por que que a energia solar não é constante aqui no planeta? O que que acontece que faz a energia não ser constante, a que chega para a gente aqui no planeta Terra? O que que vocês acham? Por que que o que chega aqui não é constante? O que que faz variar a energia solar aqui para a gente na superfície? Acredito que seja pelas nuvens, não é? Por causa da movimentação. Escrever. Então, nuvem, essa letrinha aqui é eu escrevendo com o mouse, tá, pessoal? Não repara, não. Beleza, nuvem tá certo. Nuvem faz variar a radiação solar que chega na superfície. O que mais? A angulação da Terra, professor, não sei.
escrever. Angulação da Terra. Então, a Terra, ela não é virada certinho, retinho pro Sol, né? Ela é inclinada. E esse ângulo, né, de inclinação dela varia aí 23,4 graus, mais ou menos. Qual que é a consequência da Terra ser angulada, pessoal? Que faz, tipo, o que acontece devido a essa angulação aí? O que vai fazer, o que isso influencia na nossa vida, a Terra ter esse ângulo aí? A intensidade de raios solares, a temperatura, acho que tudo sofre uma influência, né? Sim. Então, vamos ver, vou escrever aqui que muda então a insolação. E como a quantidade de raios solares, né, que chegam vai ser diferente, isso aqui vai ser responsável pelas estações do ano. Então, a angulação do planeta vai ser responsável pelas estações do ano. Eu tenho um slide aqui na frente aqui que eu vou ilustrar melhor. Tem mais coisa, pessoal. A Terra está girando, a gente tem dia e noite. Então, a gente tem rotação do planeta. A gente tem o movimento de translação que vai fazer a Terra girar em torno do Sol. Então a gente tem bastante coisas, né, acontecendo que fazem com que essa radiação que chega na nossa superfície seja diferente. E quando a gente for fazer modelos matemáticos, por exemplo, para calcular isso daí, a gente tem que levar isso em consideração, porque o tanto de radiação que chega depende da data do ano, depende da hora do dia, O relevo de- também influencia, professor? depende do relevo. Então, se eu tiver mais para cima, mais para baixo, se eu tiver num plano inclinado, tudo isso também vai influenciar no que está chegando. E aí, tudo isso, na hora que a gente for fazer nossos modelos matemáticos de representação dessa radiação, a gente tem que levar isso em consideração. Então, só para ilustrar, tem esses GIFs aí. Esse da esquerda representa tanto o movimento de rotação do planeta quanto o de translação. Então, a Terra está girando, né, em torno do Sol. E se a gente olhar nesse da direita, como a gente tem essa inclinação do planeta, e essa inclinação ela é sempre constante, a radiação solar, ela vai, quando a gente estiver falando de equinócios, a radiação vai estar incidindo, tipo assim, principalmente aqui nesse meio. Deixa eu trocar de cor aqui. E quando a gente estiver falando de solstícios, vai ser esse momento que a radiação vai estar mais forte em um dos polos. Então, ó, nesse momento aqui, a gente teria um solstício no hemisfério norte, na hora que a radiação está lá em cima do Trópico de Câncer. Ele passa pelo Equador, aqui a gente teria no Trópico de Capricórnio outro solstício, e aqui, quando a radiação estiver principalmente no Equador, a gente tem o equinócio. Então, assim, como a Terra, vamos colocar o Sol aqui, ela sempre é inclinada para o mesmo lado, sempre é inclinada para o mesmo lado. Esses dois na direita aqui, vamos imaginar que seja nosso planetinha. Se eu estivesse usando o quadro, eu ia ter desenhado bem mais bonito, tá, pessoal? Desenhar com mouse. Então, se a gente pegar aqui a radiação solar, ó, na Terra, aqui é verão no hemisfério sul, ó, a gente tem bem mais radiação chegando no sul do que no norte. Quando a Terra estiver nesse outro lado aqui, a gente vai ter verão no hemisfério norte, porque a gente tem mais radiação aqui no hemisfério norte, então É verão no isso hemisfério que é norte. insolação, professor? Insolação seria tipo a quantidade dessa radiação que chega lá no por dia, por exemplo. Se a gente pegar num intervalo de tempo e somar ali quantos watts estão chegando, aí seria insolação. Mas é a radiação solar. É o jeito de falar radiação solar. Mas essa é a explicação de por que a gente tem as estações do ano.
Certo? Então, assim, aí a Terra aqui vai girar, ó. Então, conforme ela gira, vai mudando, né, a radiação. Chega um pouquinho no sul também, mas chega mais no norte. Por exemplo, se eu estiver falando desse caso da esquerda, aqui na direita chega mais no sul. Então, isso é o que causa, né, as estações do ano, e aí faz a gente ter radiação solar diferente aí no decorrer do ano. E aí, tudo, quando a gente pensa, tipo assim, toda a evolução humana, desde a épocas primordiais, todo o nosso desenvolvimento como Homo sapiens, né, foi influenciado pelas estações do ano, pela radiação solar, tanto da sua variação diária quanto sua variação anual. Então, todo o animal Homo sapiens que a gente é hoje, ele é assim devido, influenciado, basicamente, entre outras coisas, né, mas influenciado pela radiação solar e por ela ter esse comportamento. Eu vou mostrar aqui, pessoal, eu vou mostrar um modelo matemático aqui de cálculo de radiação solar, mas assim, não é o objetivo da disciplina. Depois eu posso até sugerir um vídeo em que eu detalho mais essa parte de cálculo e sugerir livros também, quem se interessar, mas é só para, tipo assim, é só para vocês saberem que existe e o que que a conta, tipo assim, o que que o cálculo, né, leva em consideração na hora de fazer. Então, assim, se a gente pegar o Sol no zênite, zênite é quando a gente fala o Sol a pino, quando o Sol está lá em cima, a gente chama essa radiação que chega aqui na gente de constante solar. Essa constante solar, aqui a gente está desprezando, por exemplo, nuvem, está desprezando qualquer coisa que pode atenuar. Então, a gente fala que aproximadamente 1.393 watts por metro quadrado. Essa unidade watt, né, a unidade da física de potência, ela é joule por segundo. Joule é a unidade de energia. Então, chega a 1.393 joules de energia a cada segundo em 1 metro quadrado de área. Então, por exemplo, se for fazer um cálculo de placa solar, dificilmente você vai ter um valor maior que esse chegando por metro quadrado lá da sua placa solar. Então, baseado nessas continhas, por exemplo, que você faria a conta, tipo assim, quantos watts por metro quadrado eu preciso para alimentar tal coisa? Então, quantas placas eu vou usar? Então, o pessoal leva isso em consideração. A distância da Terra e do Sol, pessoal, ela varia em 2% mais ou menos. O que que isso quer dizer? Que assim, se eu tiver o Sol aqui, as estações do ano eu acabei de mostrar para vocês que elas ocorrem devido à inclinação. Não é porque a Terra está mais próxima ou mais longe. Só que se a gente pegar aqui, ó, vamos imaginar que aqui eu tenho o planeta Terra aqui e aqui também. Vai ter um momento que aqui está mais próximo, a gente chama esse momento de periélio. Não sei se periélio tem H, deixa eu ver aqui rapidinho. Não tem H não. Periélio, que é esse momento em que a Terra está um pouquinho mais próxima do Sol, e depois a gente tem o afélio, que é o momento em que a Terra está um pouquinho mais longe do Sol. Isso influencia na quantidade de radiação que chega no planeta Terra, mas não é ele, tipo assim, simplesmente o responsável por a gente ter estações do ano. Então, vai ter momento em que a Terra está mais próxima, vai ter momento que a Terra está mais afastada, mas não é isso que causa as estações do ano. Isso estar mais próximo ou estar mais afastado influencia na quantidade de radiação que chega. Ah, já está até aqui as distâncias, ó. Então, a gente tem mais ou menos 152 milhões de quilômetros no afélio, quando a Terra está mais afastada, e 147 milhões de quilômetros no periélio, quando está mais próximo. E se a gente pensar, ó, no hemisfério sul, a gente, quando foi esse janeiro aqui,
é o nosso verão, né? A gente é do hemisfério sul, é no nosso verão. Então, isso também é um fator que influencia, por exemplo, os verões daqui do hemisfério sul serem mais quentes do que o do norte, e também os nossos invernos serem mais quentes também, do que no hemisfério sul, do hemisfério norte. Mas tem outras coisas também que influenciam, como a quantidade por exemplo, no hemisfério norte a gente tem mais terra descoberta, no hemisfério sul a gente tem mais água, então tem outras coisas que influenciam também nisso daí. Mas estar mais próximo ou mais longe é uma coisa que influencia é, nessa quantidade de radiação, né, que chega. Então, de uma maneira geral, se a gente desprezar tudo, quando o Sol estiver a pino, seria mais ou menos essa quantidade. Mas o Sol, são raros os momentos em que o Sol fica perfeitamente em cima da gente. Tem que ser perfeito, perfeitinho. Então, a grande maioria dos casos, o Sol vai estar fazendo um ângulo com a superfície. E aí a gente precisa usar a trigonometria para trabalhar com esses ângulos, né, na hora de calcular. Então, a gente as equações que calculam, né, a radiação solar, elas levam em consideração algumas partes trigonométricas para levar em consideração essas angulações aí de quando o Sol não está a pino. Então, se a gente pegar as funções aí do cosseno e do seno, né, que são as funções trigonométricas, elas têm essa característica que, tipo assim, ó, ela tem um máximo e um mínimo, um máximo e um mínimo, ela sobe e desce. E se a gente pensar no Sol, meio que é isso que acontece com ele, porque a radiação à noite é zero, aí chega no meio-dia é máximo, aí chega à noite é zero de novo, e ele fica nessa oscilação. Por isso que as equações trigonométricas, né, são boas para representar radiação solar, porque o Sol tem esse comportamento, né? Ele tá, ele sobe e desce, e a radiação aumenta e diminui. Por isso que são usados, né, essas equações aí para fazer representação de radiação solar. Então, aí um exemplo, né? O Sol está mais alto, o Sol está mais baixo. Então, uma das coisas que a gente leva em consideração é a latitude. Então, você está mais próximo do Equador ou mais longe do Equador vai influenciar na quantidade de radiação que você vai receber. Então, quanto mais próximo do Equador, mais radiação por ano, né, durante o ano você vai receber. Então, a latitude ela vai entrar nessa conta aí da radiação solar. Outra coisa que influencia é justamente essa declinação, que foi até um colega falou aí que a Terra tem uma inclinação, né, em relação ao Sol. Então, devido a esse eixo do planeta ser inclinado, essa inclinação meio que vai variando no decorrer do ano. Então, na hora que a Terra está de frente para o Sol de um lado é um ângulo, na hora que ela está do outro lado é outro ângulo, e conforme ela vai rodando, né, em torno do Sol, esse ângulo aí vai variando. Então, essa declinação meio que é o responsável pela época do ano que a gente está. Então, e como esse ângulo varia de menos 23 até mais 23, depende aí se é solstício ou equinócio, então a gente tem, tipo assim, um dia do ano associado a cada ângulo de declinação. Então, tem como a gente calcular a declinação, é só jogar nessa equação, que não é difícil calcular essa inclinação, não. A gente tem essas equações aqui que a gente consegue calcular aí qual que é o valor da inclinação do planeta em determinada data. Outra coisa também que a gente leva em consideração é um ângulo que representa a hora do dia. Então, como o Sol nasce, por exemplo, o Sol nasce aqui, aí vai subindo, e depois chega lá, a gente tem essa angulação aqui que a gente chama de ângulo horário, que representa aí a hora do dia. Então, a gente tem aqui na equação, naquele cosseno que eu mostrei, a gente tem latitude, a gente tem declinação e a gente tem esse ângulo horário. Depois eu posso mostrar a literatura de como que eles chegam nessa equação aqui, se alguém tiver interessado, depois me pede no privado que eu mando. Então, a gente coloca tudo isso na equação, coloca aquela constante solar,
Esse R aqui é essa distância que tem entre a Terra e o Sol, que muda, né? Aqueles 2% que eu falei. E quando a gente joga tudo isso na fórmula, aí a gente consegue descobrir qual é a radiação que chega para qualquer horário do dia, para qualquer época do ano. Aí a gente consegue calcular essa radiação. E aqui ainda não está levando em consideração as nuvens, por exemplo. Se eu colocar as nuvens, aí é mais um pouquinho de conta que tem que fazer. Hoje em dia, a gente tem bastante softwares que modelam isso aqui, já tem implementado, né, essas equações no Uniprograma, por exemplo. Mas, às vezes, você está trabalhando com você tem esse dado medido, por exemplo, então você quer fazer uma estimativa, alguma coisa assim. Ou às vezes você não tem necessariamente uma estação em algum lugar que está medindo, então você quer fazer a conta. Então, tem como fazer a conta assim, a gente só usar essa equação aí que a gente descobre a radiação. Para a galera aí que já fez cálculo, quem for engenheiro aí, matemático, físico, se a gente fizer, como isso aqui é por segundo, né, por tempo, a gente pode somar isso aqui, tipo, por 365 dias ou por 24 horas, e aí a gente vai ter, tipo assim, a quantidade total de radiação que chega por dia, por exemplo. Essa aqui seria a fórmula simplificada para calcular por dia, por exemplo. Mas depois eu posso fazer isso aqui por 365 dias e ter a radiação total no ano. Essas deduções matemáticas aqui, depois, eu tenho um vídeo no YouTube fazendo ela mais detalhado para quem se interessa por essa parte matemática. E aí, o que vai acontecer? A duração do dia, dependendo da latitude que você tiver, ela acaba variando por causa daquelas inclinações e tal. Então, não sei se vocês já ouviram falar, tipo assim, que às vezes no Polo Sul ou no Polo Norte a gente tem, por exemplo, fica, sei lá, 3 meses de dia, 24 horas assim de sol e depois fica alguns meses de noite. Então, tudo isso também tem relação com essa inclinação da Terra e o movimento dela em torno do Sol. Quem estiver no Equador, normalmente é quem não percebe tanto, né? Isso, mas quanto mais a gente vai se afastando do Equador, vai ter épocas do ano que a gente tem dias mais longos, por exemplo, aqui a latitude de 40. E depois dias mais curtos. Então, não é todo sempre que a gente vai ter dias de 12 horas aí, por exemplo. Então, isso vai variando aí conforme a, a época do ano. Tá. Vamos falar agora, a gente falou de como que ocorre, né, a radiação solar. Vamos comentar um pouquinho sobre a natureza da luz. A luz, pessoal, que sai lá do Sol, ela é uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, quando ela interagir com a matéria aqui na superfície, para a gente ter iluminação e reflexão e todas essas coisas, a gente tem que entender que ela é uma onda e que as coisas que acontecem com ela são coisas que acontecem com qualquer tipo de onda eletromagnética. Então, pode absorver, pode refletir, pode ocorrer a refração, a difração, todos esses processos que ocorrem com iluminação. Então, a onda eletromagnética, ela é uma perturbação do campo elétrico e do campo magnético. Então, todas as coisas que a gente tem, né, conhecidas, elas são feitas de átomos, e os átomos são feitos de prótons e elétrons. E a gente já aprende lá na escola que o elétron gira em torno do próton e não sei o quê. Então, o simples fato da carga existir, ela já tem esse campo elétrico em torno dela. E como a carga ela se movimenta, né, a gente tem elétrons girando em torno do núcleo, por exemplo, a gente tem uma propriedade na física que a gente fala que cargas elétricas geram campos magnéticos. Ou seja, o simples fato de eu ter uma carga elétrica já vai aparecer em torno dela tanto o campo elétrico quanto o campo magnético.
E isso faz com que continuamente ondas eletromagnéticas sejam emitidas aí para tudo quanto é lado. Então, a gente vive num oceano de ondas aí eletromagnéticas e a gente nem consegue perceber. Então, a gente tem, como essas ondas são eletromagnéticas, a gente usando equações da física, tipo assim, física básica mesmo, por exemplo, essa equação aqui, ó, de velocidade, se eu quiser saber a velocidade de propagação, por exemplo, é só a gente calcular espaço pelo tempo, a gente tem a velocidade. Então, se a gente pegar essas próprias equações e atualizar elas para as informações, por exemplo, de frequência, comprimento de onda, que são essas propriedades que a gente tem de onda, a gente consegue ter equações e relacionam C, que é a velocidade da luz, a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e aí aqui a gente tem comprimento de onda e frequência. Então, o que que acontece? Quando a gente tem a onda eletromagnética que sai lá do Sol, a gente tem vários tipos de onda, por exemplo, que sai lá do Sol. A gente tem onda de infravermelho, a gente tem onda de luz visível, a gente tem onda de ultravioleta, a gente tem raio-x, a gente tem diversos tipos de onda que saem de lá, e todo esse conjunto de ondas, né, que a gente chama de espectro eletromagnético, vai chegar aqui para a gente no planeta. Então, a gente associa a energia dessas ondas baseado dela ser mais comprida, tipo assim, a gente pensar, a gente pode ter uma onda que é mais comprida, a gente tem essa oscilação maior, ou a gente pode ter ondas mais curtinhas, que tem o comprimento de onda menor. Então, o que que acontece? Quando a gente tem ondas mais curtinhas, com frequência maior, significa que elas são mais energéticas. Então, a luz solar, por exemplo, de ultravioleta, raio-x, essas ondas, elas têm mais energia do que a onda de luz visível, de infravermelho. Então, por isso que a gente se preocupa, por exemplo, com ondas de ultravioleta, porque elas são mais energéticas do que simplesmente de luz visível. Então, aqui só também para ilustrar as equações que calculam o campo elétrico e o campo magnético na física. E aqui as equações que a gente usa para modelar essa onda eletromagnética. A gente usa essa lei de Ampère-Maxwell que está aqui. Mas beleza. Então, assim, como que então essa luz vai influenciar na gente, no ser humano, né? Porque a gente está comentando de conforto luminoso. Então, a gente está querendo entender essa relação da gente com a luz, da gente com a iluminação, seja ela artificial, seja natural. Então, se a gente pensar no desenvolvimento da humanidade, antes da gente ter eletricidade e tal, ou quem sabe até dominar o fogo, a gente usava, né, luz natural. Então, as atividades, né, que o ser humano desenvolvia era do nascer ao pôr do sol. Então, quando a gente pensar em evolução, sempre que a gente fala de evolução de espécie, só consegue, digamos assim, procriar e deixar descendentes as espécies que mais se adaptam, né, ao meio ambiente. Então, as espécies, por exemplo, humanas primordiais que não conseguiram se adequar, por exemplo, à iluminação solar e etc., elas já foram extintas aí há milhões, quem sabe bilhões de anos atrás, e só sobreviveu, só foi conseguindo se reproduzir quem era adaptado, né, à utilização da luz, por exemplo. Então, toda a evolução da vida de superfície, né, do planeta foi moldada para utilizar radiação solar. Se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar nas plantas, por exemplo, elas fazem fotossíntese e elas aproveitam certinho os comprimentos de onda, né, as frequências de radiação que chegam do Sol. Então, toda a parte de vegetação evoluiu para fazer essa
esse aproveitamento, né? Mesma coisa nossos olhos. A gente só enxerga luz, a frequência de luz solar. A parte que assim que não é, tipo assim, luz solar, a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga infravermelho, a gente não enxerga ultravioleta, a gente só enxerga luz visível. Tanto é que a gente chamou esse nome de luz visível porque é exatamente a faixa que a gente consegue enxergar. Então, os olhos dos animais, como um todo, evoluíram para aproveitar a luz solar. Então, tipo assim, não é coincidência a gente enxergar a luz visível e a luz do sol chegar para a gente, principalmente luz visível. A gente deu esse nome de luz visível porque é a luz que a gente enxerga, que é exatamente a faixa de luz que mais chega do sol. É claro que vem outras fontes também, vem infravermelho, vem ultravioleta, mas assim, a quantidade é bem menor. Então, tanto as plantas fazem fotossíntese com essa faixa, quanto a gente enxerga com essa faixa, gente e outros animais. Então, a evolução, né, biológica do planeta se decorreu por causa disso. E uma das coisas, né, que nessa nossa evolução foi ciclo circadiano, que é tipo assim, o cérebro ele meio que faz o nosso ciclo diário baseado na luz solar. Então, a ideia é tipo assim, quando o dia vai terminando, a luz vai diminuindo, o olho percebe, né, que está ficando escuro, e aí ele libera um hormônio chamado melatonina e é responsável pelo sono. Então, já vai dando, começa, por exemplo, dar essa sensação de sono. É claro que culturalmente, na nossa sociedade, do jeito que a gente está agora, a gente meio que vai mudando, artificialmente os costumes a não necessariamente depender do sol. Então, como a gente tem luz artificial, a gente meio que vai acontecendo isso. Só que a gente inconscientemente, a gente faz artificialmente na nossa casa o que a gente fazia com o sol. Então, mesmo que você não durma na hora que ficou a noite, faz de conta que você dorme meia-noite. Mas na hora que você vai dormir, você vai lá, apaga a luz. Então você fica num ambiente escuro, então o cérebro já interpreta, ó, ficou a noite. Mas o cérebro vai interpretar que ficou a noite porque você apagou a luz da sua casa, aí você pega e vai dormir. E tanto é que você mesmo que você acorde depois que o sol nasça, né? Tipo, você vai acordar, sei lá, 10 da manhã, faz de conta, mas você estava num ambiente escuro, que com janela fechada e tal. Então, o organismo também não sabe que você está ali no escuro, ele acha que está de noite ainda. Então, a gente só atrasa um pouco, né, por causa da nossa vida social, essa parte de sol nascer e sol se pôr, mas o cérebro, ele não, tipo assim, a parte inconsciente do cérebro, né, que rege esse ciclo, ele acha que está de noite a hora que você apagou a luz para dormir, e na hora que você abre o olho e acende a luz, ou abre uma janela para levantar e trabalhar, ele já entende ali também que está de dia. Então, na prática, o cérebro está interpretando da mesma forma, né? Aqui tem uma imagem do olho, então a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para entender como que a luz ela relaciona, né, com o nosso olho. Então, a gente tem a córnea e o cristalino, eles focam a luz. Então, nessa parte aqui da frente, isso aqui é como se é uma lente. Então, na hora que a radiação ela chega aqui, no cristalino, na córnea, na pupila, meio que eles, como se fosse uma lupa, eles focam para formar uma imagem no fundo do olho. Quando a gente, tipo assim, usa óculos, por exemplo, é justamente para corrigir esse foco de luz no fundo do olho da gente, que às vezes, dependendo do que a gente tiver, essa imagem pode estar se formando mais longe ou mais curto, aí a gente usa uma lente para corrigir esse foco e colocar certinho a imagem no fundo do olho, que é onde ficam as células responsáveis, que são os bastonetes e os cones, para fazer essa interpretação da radiação que está chegando. E aí, essas células são capazes, elas são, tipo assim, elas reconhecem, né, os tipos de radiação que está chegando ali
e elas são sensíveis. Então, dependendo da quantidade de luz que chegar, isso pode ser desconfortável. Ou até, tipo assim, fazer mal para a saúde. Então, é aí que a gente chega na parte que a gente está falando de conforto. Então, desse excesso de claridade pode gerar algum desconforto, ou quem sabe até uma coisa mais fisiológica mesmo. Então, como a gente está falando, tipo assim, no começo, né, do desenvolvimento da nossa sociedade, a ideia, tanto da parte arquitetônica, né, e cultural, é que a gente fizesse o aproveitamento, né, dessa iluminação natural. Então, as edificações, as coisas eram feitas para que se usasse essa iluminação natural para melhorar a iluminação de ambientes internos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Panteão em Roma, essa abertura aqui de cima tem 8 metros de abertura, e é um lugar, tipo assim, bem bonito, feito para aproveitar, né, dessa iluminação natural. Isso aqui seria uma imagem da parte de fora ali. É claro que isso aqui é só um exemplo, mas tanto na arquitetura de hoje quanto a de antigamente, havia, né, essa preocupação com a iluminação dos locais. Mas como a gente está falando de iluminação, então quando a gente privilegia, né, a gente pensa nessa parte de iluminação, entra naquela discussão do começo da aula, tipo assim, da gente economizar energia, da eficiência energética, né? Quanto mais luz natural a gente utilizar, menos a gente vai gastar com iluminação, não vai precisar acender lâmpada, por exemplo. É, como que a gente... Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Aqui. Deixa eu só compartilhar de novo aqui, peraí. Então, como a gente está falando de iluminação, então na física a gente tem algumas unidades de medida, né, de luz, de quantidade de luz que chega. Então, a gente pode utilizar do ponto de vista energético, que seria aquele watt por metro quadrado, que eu comentei anteriormente, mas a gente pode também usar uma unidade chamada principalmente de lux. Então, o que que a gente tem? A gente tem, primeiramente, esse lumens, que é esse fluxo luminoso de uma fonte. Então, esse fluxo, se a gente pegar esse fluxo e incidir ele sobre uma área, se a gente quiser calcular ele, esses lumens por metro quadrado, isso ganha o nome de lux. Então, nas normas brasileiras, o que a unidade de medida, né, que a gente usa para iluminação, é exatamente esses lux. Então, quantidade de lumens por área. A gente também tem a unidade chamada candela, também pode ser usada aí, dependendo do que estiver trabalhando. Mas a principal é lux. Então, se eu pego essa quantidade de lumens e divido por área, a gente tem essa densidade de fluxo luminoso aí sobre uma superfície. A gente pode até pensar, por exemplo, num exercício aqui, para a gente pensar aqui, ó. Qual deve ser o fluxo luminoso de uma fonte para que chegue 20 lux sobre uma superfície de 3 metros quadrados? Então, façam aí para mim, baseado nessa equação que a gente tem aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha a gente quer saber o fluxo luminoso. Então, é como se fosse assim: a gente quer saber a intensidade da nossa fonte de luz, porque a gente precisa que chegue 20 lux sobre 3 metros quadrados. Como que a gente faria? Esperem 5 minutinhos aí para vocês fazerem. A gente vai fazer em cima dessa relação aqui. Como a gente quer o fluxo luminoso, a gente quer saber quantos lumens, né, vai ter a nossa fonte. Então, nessa equação daqui, ó, a gente tem que isolar, né, o lumens, né? A gente tem que pegar o lumens
e isolar ele, né? Como a gente tem a área aqui e o lux do outro lado, a gente tem que fazer, então, o lux vezes a área. Se a gente fizer o lux vezes a área, a gente vai ter quantos lumens, né? A gente precisa. Lumens é o fluxo luminoso da fonte. Então, é como se a gente tivesse, tipo assim, calibrando nossa fonte de luz, que com a quantidade de lumens que a gente precisa colocar. Então, os nossos lumens vão ser, então, é só pegar 20 lux e multiplicar pela área, que vai ser 3. Isso aqui vai dar 60 lumens. A unidade é LN. Então, se eu usar uma fonte de 60 lumens, eu teria 20 lux sobre uma superfície de 3 metros quadrados. Normalmente, a gente, quando vai comprar lâmpada para nossa casa, a gente faz as coisas, tipo assim, quando é a gente mesmo que faz as coisas, né? Se você não contratou, sei lá, um arquiteto para fazer um projeto luminotécnico, mas normal, acho que a grande maioria das vezes é assim, você vai lá, compra uma lâmpada, olha ali mais ou menos o tamanho, coloca lá, e aí, quando você tiver na sua casa, se você achar que está fraco, você troca, compra uma mais forte, ou coloca mais um ponto de luz, então quando é um jeito mais simples, a gente faz assim. Mas se a gente quiser seguir norma de iluminação, então, um ambiente interno de uma casa, de uma sala, tem que ter tanto de iluminação. Então, que lâmpada que eu compro? Quantas lâmpadas eu vou precisar? Qual que é o tamanho da área que eu quero iluminar? Então, esse cálculo é um cálculo relativamente simples, que se você tiver sua área e você souber, né, a quantidade de lux que você precisa ter para ter uma boa iluminação daquele ambiente, e isso a gente tem normatizado, eu vou mostrar as normas daqui a pouco, quando você for comprar sua lâmpada, você vai procurar não necessariamente só pelos watts de potência da lâmpada, porque isso é só o watt da lâmpada, apesar de estar relacionado, mas ele é uma informação de consumo de energia, não necessariamente uma informação de iluminação. Porque se a gente pensar das lâmpadas de antigamente, as lâmpadas incandescentes, eram 60 watts na grande maioria. Hoje a gente usa lâmpadas fluorescentes de 15 watts, de 12 watts, que meio que iluminam a mesma coisa. Então, esse watt da lâmpada, ele é uma informação de consumo de energia, mas não necessariamente uma informação de iluminação. Então, a gente pode comprar as lâmpadas, né, que a gente vai usar, procurando quantos lumens ela tem de iluminação. Se você conhecer a tua área, né, se você pegar a norma e ver quantos lux precisa para cada ambiente, para uma cozinha, para uma sala, ou se a gente pensar num hospital, ou se a gente pensar numa sala de aula, porque aqui a gente tem pessoas de diversas áreas, né? Então, será que lá no escritório em que eu trabalho está bem iluminado ou não está? E se não está bem iluminado, qual que é a consequência de eu trabalhar num ambiente escuro? Eu vou forçar a vista, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou, tipo assim, vou prejudicar minha visão, né? Eu vou precisar usar óculos mais forte, etc. Então, a gente tem muitas consequências de você ter um ambiente mal iluminado que não necessariamente segue, né, a, as normas. E aí, a gente consegue, tipo assim, conhecendo, né, a parte de lumen, a gente consegue fazer essa análise. Então, nessa parte mais prática, né, agora da nossa disciplina, né, de agora para o final, é justamente para a gente fazer isso, para a gente entender melhor aí como que vai funcionar essa parte prática da gente medir um conforto lumínico, como que faz medições e como que faz essas coisas. Vamos fazer... Professor, só um pouquinho. Oi, Esse pode falar. lux Aham. 20 sempre vai ser fixo? Ele é Não, o isso aqui foi só um ideal ou exemplo. como é que é? É Foi só só um exemplo? exemplo esse 20. Eu vou Entendi. mostrar na norma ali quanto que tem que ser por ambiente. Entendi. Esse só foi para a gente fazer uma continha.
Professor, Oi, Andrés. você disponibiliza esses slides? Sim, vou postar lá no. Eu posto tudo no Ava. Eu só posto Uhum, depois da aula, porque às vezes eu tô dando aula e às vezes eu percebo alguma coisinha que ficou meio esquisita no slide, eu arrumo e posto. E aí, por isso que eu deixo sempre para postar depois. perfeito, Mas- então, obrigado. É que mas- eu uso bastante isso, eu trabalho com isso, então Ah, bacana. seria ótimo. Não, eu vou postar sim. Se eu esquecer, me lembra. Tanto é que eu acho que eu não sei se eu já postei o lumínico e o térmico. Eu tenho até que olhar depois lá para ver o que que tem lá. Você é arquiteta, Andressa? Eu sou. Ah, tá, joia. Então, se você puder contribuir aí com a aula, fica à vontade. Tá bom, pode deixar. Então tá, pessoal, vamos fazer 10 minutinhos, tomar uma água. Agora no meu relógio aqui, ó, é 9 em ponto. Quando for 9h10 a gente continua, pode ser? Ok. Então tá, 9h10 a gente continua.
9h10, vamos voltando, pessoal. Estão aí de volta. Pessoal, estão aí. Tô aqui, professor. Aqui também, professor. Estamos aí. Opa! Tá. Só um minutinho. Tá, então, a gente estava conversando sobre as unidades de medida aí de iluminação, né? Que a gente usa esse lumens ou lux, principalmente. Nas normas brasileiras, né? A gente usa lumens e lux. Quando eu divido lumens por metro quadrado, eu tenho o lux. Aqui a gente tem algumas sugestões, né, de tipo assim, de quantidade de iluminação necessária, e aqui está classificado como baixa, média e alta, e quais são as tarefas, né, que estão relacionadas. Então, de 100 a 200 lux baixa, 300 a 500 média, de 500 a 1000 alta. E aqui, lux, fazendo lumens por metro quadrado. Então, o que precisa de iluminação baixa? Circulação, reconhecimento facial, leitura casual, armazenamento, refeição, terminal de vídeo. Já para iluminação média, leitura com documento com alto contraste, conferências. E para iluminação alta, leitura escrita de documento com fonte pequena e baixo contraste, desenho técnico. Então, nas faculdades aí de engenharia e arquitetura, né, a gente tem sempre essas salas de aula de desenho técnico ou nos próprios escritórios, né, que precisa ter essa definição maior. Então, a gente tem mais ou menos as faixas, né, de iluminação que a gente tem. E aí, a ideia da disciplina também, pessoal, todas as aulas de conforto, a gente sempre acaba comentando, tipo assim, que a gente vocês sejam preparados para, depois que sair aqui da disciplina, que vocês consigam realizar experimentos ou estudos, seja aí no trabalho de vocês, ou seja em alguma pesquisa que vocês venham realizar, tipo assim, que vocês sejam preparados para conseguir fazer essas aferições, etc. Nossa aula, ela é online, né? A gente não está presencialmente, mas assim, eu até me disponibilizo aos alunos. Eu sei que até para quem está de fora, né? De repente vem para Cuiabá algum dia, mas assim, é, a Unic, que é a universidade, né, que eu sou, ela tem todos esses sensores, tanto para conforto térmico, para conforto sonoro e para conforto lumínico. A gente tem esses sensores, e eu até me disponibilizo, né, como para que futuramente, caso vocês queiram aprender a mexer no equipamento mesmo, normalmente eu até mostro mais ou menos, mas assim, para que vocês, ou até emprestar para vocês fazerem as pesquisas. Então, eu fico disponível aí, se algum dia vocês precisarem, podem me procurar para a gente, que eu mostro o equipamento, mostro como que usa, ensino mais ou menos ali como que faz, ajuda a planejar alguma coleta de dados, por exemplo. Então, a gente tem todos esses sensores, né, que fazem essas medições. Na aula de hoje, a gente tem, então, um medidor de luz, né, que a gente chama de luxímetro. Deixa eu escrever aqui uma coisa aqui que eu escrevi. Então, esse aqui é um luxímetro.
Então, é um medidor de lux, né, de luz. Então, ele mede aqueles lumens. Então, normalmente a gente tem, esse é o sensor que a gente tem que vai usar. Então, a radiação vai incidir aqui. E aqui, dentro dele, ele tem um sistema eletrônico que é sensível à luz. E aí, aqui dentro, o sensor, ele é sensível à luz. Então, o que que acontece? Quando a luz incide nesse sensor, ele gera ali uma diferencinha de potencial. Ele gera uma correntinha elétrica que essa parte aqui consegue fazer a leitura dessa corrente elétrica e ele relaciona a quantidade de radiação que chegou com essa corrente. Então, ele fala, ó, é como se fosse assim, gerou tantos miliampere de corrente. Tantos miliampere de corrente quer dizer que chegou 20 lux. Então, ele tem dentro dele essa relação matemática já instalada dentro do aparelho de quantidade de radiação que chega, quantos corrente que gera. Então, aparece no visor, né, dele a medição. Então, essa que é mais ou menos a lógica. Então, chega a radiação, ela bate no sensor, o sensor gera uma corrente elétrica que é gerada, que é lida por isso daqui, e ele transforma, né, essa corrente em medições de luz. Normalmente, os sensores, de uma maneira geral, têm essa lógica. Ele tem um circuito elétrico, e esse circuito ele é sensível ou à temperatura, ou a som, ou à luz. E aí ele transforma essa eletricidade em uma leitura, né, de uma medida. Então, a NBR 15215, de 4 de 2005, ela é a norma que gera, né, gere essa parte de conforto lumênico. E aí ela dá algumas recomendações para a gente usar para que nossas medições, né, sejam mais precisas e sejam mais confiáveis. Então, calibrar periodicamente. Essa parte de calibração, pessoal, quando a gente compra um sensor, ele vem calibrado de fábrica. Quando são sensores bons, ele até vem com certificado de calibração e tal, mas no próprio manual, ele meio que fala, né, como que você tem que calibrar ele, quanto tempo que demora para calibrar e tal. Então, tem algumas formas da gente calibrar. Quando a gente tem algum sensor de referência, um sensor que a gente sabe que está calibrado, a gente pode pegar o primeiro sensor, mede, pega o sensor de referência no mesmo lugar e mede. Então, faz de conta que esse aqui deu 98 e o sensor de referência deu 100. Só um exemplo. E aí, toda vez que a gente mede, a gente percebe que esse aqui está dando 2 a menos, o sensor errado. Então, depois, no Excel, na planilha, a gente coloca sempre mais 2 lá para arrumar. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente faz por regressão linear. A gente plota sensor de referência de um eixo, coloca o sensor que a gente estiver usando aqui, o sensor. A gente pega todos os pontos de medida que a gente fez. Normalmente tem que dar um gráfico que é aproximadamente uma reta. E aí, por estatística, a gente consegue fazer aproximar os pontos do sensor com o sensor de referência. Ele vai dar uma equação de calibração. A gente usa essa equação de calibração no Excel e calibra os dados. Esse é um método de calibração para quando a gente tem, tipo assim, o sensor de referência, o sensor confiável, e a gente está usando um outro sensor que às vezes não está calibrado, não está uma coisa. Então, essa calibração é a gente mesmo que faz. Outro jeito é quando a gente faz em laboratório. Então, você procura a empresa que você comprou e tal, e eles mesmos calibram. Ou uma empresa especializada. Então, lá nessa empresa, ela vai ter uma forma de medir com precisão essa medição de referência. E aí, a própria empresa, dentro do sensor, ela faz essa calibração. Aí, ele consegue arrumar dentro do sensor o valor. Então, dependendo do sensor, às vezes você, por configuração, essa equação que sai daqui, você consegue colocar dentro dele. Ou, tipo assim, a empresa que faz a calibração, ela ajusta essa equação dentro do sensor. Quando é você mesmo que calibra, e você não tem acesso à configuração do sensor,
você faz isso no Excel mesmo. Você vai pôr uma fórmula lá e você mesmo calibra. Isso aqui vale para qualquer sensor, essa lógica, tá, pessoal? Vocês entenderam mais ou menos essa lógica de como que faz essas calibrações e tal? Sim, professor. Aí, o pessoal que está fazendo instrumentação, provavelmente na disciplina de instrumentação eles vão comentar alguma coisa sobre isso. E aqui todo mundo vai fazer estatística, ou já fez, ou vai fazer, ou está fazendo disciplina de estatística. E regressão linear é uma das primeiras estatísticas que aprende nas disciplinas de estatística, que é a regressão linear, ela te dá uma equação, né, que representa o conjunto de dados, e aí com essa equação você consegue interpretar, né, o que está acontecendo ali com aquele conjunto de dados. Então, isso é um jeito aí da gente fazer essas calibrações. E aí, de novo, disponibilizo aí se algum dia vocês precisarem calibrar alguma coisa, precisar trocar alguma ideia, tanto o pessoal daqui, quanto o pessoal de Campo Grande, pode mandar mensagem para mim, pessoal. A gente conversa aí melhor sobre essas coisas. Evitar choques, né? Isso já é meio que esperado. Não expor o equipamento a intempéries e aos limites de temperatura e umidade recomendado pelo fabricante. Como esses sensores, pessoal, eles são circuitos eletrônicos. E aí circuitos eletrônicos têm resistores, capacitores. Então, eles dependem de coisas elétricas. Então, a corrente elétrica de um circuito, a resistência elétrica de um circuito, tudo isso, tudo isso é sensível à temperatura e à umidade. Então, nós temos equações e tal que calculam isso, mas assim, a resistência elétrica, por exemplo, ela aumenta com a temperatura. E aí, se você aumenta o valor da resistência elétrica, você mexe na corrente elétrica e aí você muda a leitura do sensor. Então, se você, por exemplo, faz de conta que você está indo fazer uma medida de luz. E aí você pôs o sensor no carro, saiu para beber água, deixou o sensor no carro, aí depois voltou no carro, o carro estava no sol, dentro do carro deve ter ficado uns 70 graus. Aí você pega o sensor, entra dentro de um ambiente fechado e vai medir a iluminação. Então, a sua medida provavelmente não vai sair boa. O sensor vai medir? O sensor vai medir. Vai aparecer escrito lá tantos lux. Agora, será que é confiável essa medição? Então, provavelmente não. Então, a gente sempre tem que tentar manter o sensor no que a gente fala de temperatura ambiente, temperatura na sombra. Então, se você deixou o sensor no carro lá e espera uns minutinhos para ver se ele equilibra termicamente com o ambiente, para você ter uma medida mais acurada. Então, tome cuidado com essa questão de você deixar o sensor, de repente, diretão no sol e vai medir e tal. Por isso que muitas medições de temperatura, normalmente a galera usa abrigo meteorológico para fazer a medição, para não deixar o sensor exposto, porque como ele é um componente eletrônico, se ele fica exposto, você muda as propriedades elétricas do material, porque essas propriedades são sensíveis à temperatura. Novamente, como ele é elétrico, né, são coisas elétricas, então também sugere que sempre guarda no estojo, desligado, sem bateria, para não você diminuir essas influências aí, tanto eletrônicas quanto influências do meio ambiente, né, no seu sensor. Isso também vale para, não só para sensor de luz, também vale para outros sensores. Uma coisa interessante, pessoal, que assim, a gente não enxerga necessariamente a luz, a gente não consegue enxergar a onda eletromagnética. A gente normalmente enxerga a reflexão dessa luz em cima de alguma coisa, a não ser que seja um corpo que tipo assim, que emita
a luz. Então, quando a gente está enxergando as coisas, por exemplo, esse olhinho aqui, ó, se ele está enxergando essa parte aqui de baixo, como eu tenho essa fonte de luz aqui, a gente não enxerga, por exemplo, a luz saindo daqui e a luz nesse caminho. A gente enxerga essa parte aqui porque bateu o raio de luz, refletiu e foi lá no nosso olho. Aí a gente enxerga. Então, provavelmente vocês estão assistindo a aula aí, de repente, numa mesa, ou vocês estão, de repente, estão aí no sofá, vocês estão em algum lugar aí da casa de vocês. Então, se você está olhando aí para sua parede, você tem uma parede branca, você enxerga lá branca, porque alguma luz de algum lugar bateu nela, aí a parede refletiu e bateu no seu olho, e aí você interpreta isso como sendo a parede. Então, como são ondas eletromagnéticas, elas têm propriedade de onda, de você bater, absorver, refletir. Então, as cores também meio que é a mesma coisa. Então, se você está olhando aí, de repente, para a tua porta e você está enxergando a porta marrom, significa que a porta, na hora que incidiu a luz sobre ela, ela absorveu a radiação que chegou e está refletindo só a cor marrom. Pelas propriedades do material, ela absorve os comprimentos de onda que você não enxerga e reflete o que você enxerga. Então, se você está enxergando alguma coisa verde, quer dizer que aquela coisa está refletindo a cor verde. E as outras cores? Ele absorve. E quando o corpus absorve radiação, a consequência disso é esquentar, é aquecimento, vira energia ali para o átomo, né, que está absorvendo essa radiação. Por isso que luzes normalmente assim mais brancas e tal, elas são tipo assim mais reflexivas, né? Porque ela é como se fosse uma junção, né, dos comprimentos de onda. Então tudo aquilo que é branco está refletindo praticamente todos os comprimentos de onda, então aquece menos, né? Porque ele absorve menos a radiação. A gente até conversou no dia da aula de conforto térmico, né, a respeito das cores das superfícies e como que isso e como elas são aquecidas de forma diferente devido às cores. Então, várias doenças estão associadas à falta de iluminação natural. Então, a gente tem o raquitismo, osteoporose, tudo isso, tipo assim, se você fica só em ambiente escuro, não toma sol, são doenças que podem ser associadas, né, a essa falta de iluminação. Então, a vitamina D ali do sol, ela ajuda a fazer a fixação de cálcio. Então, esses problemas aí podem ser gerados devido à falta de luz solar. Além de doença, a gente tem distúrbios emocionais. Então, nosso cérebro ele também associa emoções com a questão de iluminação, como depressão e desordem sazonal. O que quer dizer essa desordem sazonal? Tem alguns lugares, pessoal, que eles, principalmente lugares assim que tem invernos mais rigorosos, por exemplo, que tem aquele fotoperíodo mais variável, digamos assim. A gente no Brasil, nessas latitudes que a gente está, a gente nem sofre tanto com isso, porque como a gente tá entre os trópicos, né? Nós somos tropicais, porque a gente está entre os trópicos, a radiação meio que não muda tanto aqui para a gente. Mas para países de latitudes mais altas, às vezes, tipo assim, é bem relacionado no inverno a gente ter associação com depressão, taxa de suicídio aumenta, justamente por essa questão de radiação solar. Inclusive, na época da pandemia, por exemplo, que quando a gente meio que tinha que ficar mais tempo em casa, você meio que acabava por ficar menos exposto ao sol, até também por tudo que estava acontecendo no mundo, né? A gente teve aí aumento também de casos de depressão e parte deles justamente relacionados à falta de luz solar. Então, ela é importante aí para a gente. Tanto é que, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, voltar nessa imagem aqui, ó, olhem essa imagem da esquerda e olhem essa imagem da direita e pensem, tipo assim, qual é o sentimento que te associa
cada lugar, tipo, essa imagem da esquerda e essa imagem da direita. Deixa eu até colocar maior aqui para ficar mais legal. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer um negócio. Quer ver? Só arrumar para a gente melhorar essa discussão aqui. Assim. Então, ó, pensem aí, tipo, qual emoção a gente tem olhando para a esquerda? A gente está vendo um nascer do sol, a gente está vendo claridade. Então, a gente pode associar com alegria, com esperança. Agora, se a gente pensar, tipo, aqui no da direita, por exemplo, a gente tem um dia nublado. Então, até gostaria de ouvir de vocês, assim, ó, o que que vocês sentem, por exemplo, com essa da direita aqui, por exemplo? Que sentimento que vocês sentem para essa imagem da direita? Vamos ver. Cadê a Regina? Regina, tá por aí? Julieta, tá me ouvindo? Tô, professor, melancolia. Melancolia pode ser associado. E assim, a gente pode até colocar mais coisas assim, por exemplo, pelo menos aqui para Cuiabá, às vezes a gente fica passa dias tão quentes por aqui que às vezes também, dependendo, você pode até associar um dia nublado com uma coisa boa, pelo fato de você associar com ser mais fresco um pouquinho. Mas é um sentimento mas acho que o que predomina, principalmente quando a gente tem esses dois contrastes aqui, é justamente isso. Tem mais alguém que sente alguma coisa diferente aí? Vale para as duas imagens, assim, tipo, que associa com algum outro sentimento que gostaria de falar? A da esquerda é um sentimento de paz, alegria. E assim, e os dois e eu coloquei até imagens assim, imagens de natureza, não é, por exemplo, uma cidade, uma coisa assim que você podia até associar com outras coisas. A gente tem duas imagens de natureza e tal, mas simples fato de você ter um iluminado e o outro não, a gente já tem coisas diferentes. E isso, pessoal, é o bastante usado na indústria da propaganda ou no cinema, até para manipular emoções. Então, a gente tem filtros, né, que a gente pode aplicar em imagens, tanto fotografias quanto filmes, né, filmagens e tal. E como você consegue aplicar filtro, essas cores provocam sensações diferentes. Então, às vezes você quer, por exemplo, uma foto de alguma coisa que você quer de repente demonstrar uma alegria, uma descontração, você pode usar um filtro mais como esse da esquerda, né? Você vai passar esse sentimento. E o da direita, por exemplo, cores mais frias, assim, mais escuro, você às vezes quer demonstrar uma seriedade maior e tal. Então, tipo, você tirou uma foto lá de um local de trabalho com as pessoas concentradas, você quer de repente demonstrar esse sentimento, você pode usar um filtro, né, com essa paleta de cores que você acaba fazendo ter esse sentimento. Então, isso é uma coisa que se vocês começarem a reparar, tipo igual hoje eu estou falando, né? Então, talvez vocês fiquem um pouquinho com isso na cabeça, mas experimentem na hora que vocês forem assistir uma série, ou na hora que for ver um filme, ou na hora que você estiver ali zapeando no Instagram, principalmente fotos profissionais, assim, de repente fotos de político, fotos de locais turísticos, fotos de alguma coisa que tenha uma temática. E aí você pensa, tipo assim, percebam a paleta de cores que aquele que foi usada ali
e perceba, tipo assim, que sentimento que eu associo com isso e o que que isso gera. Então, por exemplo, alimentação. Normalmente, coisas relativas à alimentação utiliza bastante amarelo, utiliza vermelho, que é justamente para, tipo, cores vivas, assim, para você associar justamente com alegria e com alimentação. Então, tipo, você pensar as cores de McDonald's, coisas assim, tipo, a própria Coca-Cola, são cores que normalmente associam, né, com o sentimento que quer gerar ali na pessoa que tá assistindo. Então, reparem nisso, reparem na hora que vocês forem assistir, tipo, tô assistindo um filme que é, sei lá, às vezes você vai perceber um filme meio melancólico, um filme de drama, você vai perceber que as cores que vão ser usadas nas paletas vão ser cores, tipo assim, mais escuras e tal. É claro que tem exceções e tal, às vezes o diretor vai colocar alguma coisa a mais ali nas entrelinhas, mas, tipo assim, de uma maneira geral, normalmente tá mais ou menos aí desse jeito. Mas aproveitem no dia de hoje e reparem, para vocês verem se é assim mesmo. E aí depois, caso vocês percebam alguma coisa, na, na aula da tarde, vocês comentem comigo e tal, para a gente trocar uma ideia. Então, toda essa questão de iluminação, por mais racional que a gente seja e tal, ela gera e influencia em sentimentos e nessa parte de conforto mesmo, de deixar você mais confortável ou mais desconfortável. Então, por isso que a questão da iluminação é importante, não somente para a parte ocular, né, da parte óptica, de você enxergar ou não, mas também da parte emocional também é importante. Então, caso a iluminação seja em falta, pode gerar fadiga visual, dor de cabeça, ou também se a iluminação for em excesso, também pode gerar o que a gente chama de ofuscamento, e em casos exagerados, até em cegueira, seja ela permanente ou parcial. Mas com, tipo assim, ao longo do tempo, né, pode gerar perda de visão. Então, a quantidade de iluminação e saber calcular, né, saber medir certinho é importante aí para a gente. Falando de ofuscamento, a gente pode ter ofuscamento direto. Então, por exemplo, igual nessa imagem aqui, ó, a iluminação está batendo direto no olho. Esse ofuscamento direto pode ser natural, igual aqui está o sol, mas pode ser também por iluminação. Por exemplo, está dirigindo, passa alguém de luz alta na direção, no sentido contrário seu. Então, aquela luz ali pode gerar um ofuscamento em você. Pode ser também de forma indireta, devido a você ter uma iluminação que está refletindo em alguma coisa e essa reflexão incide em você. Então, pode ser espelhos, pode ser por vidro, pode ser por superfícies lisas, e esse ofuscamento também pode atrapalhar e gerar algum desconforto. E aí, isso ao longo do tempo pode gerar aí problemas para a pessoa. Então, a gente tem esses dois tipos aí de ofuscamento, que é por incidência de radiação em demasia, né, de além do necessário. Esses ofuscamentos, né, devido a gente ter reflexões e tal, ou ter incidência de radiação direta, também é normatizado os limites. Então, nós temos índices de ofuscamento que a gente pode ter num determinado local, justamente para ver se não está em demasia, né? E aí a gente tem esse método chamado UGR, que justamente calcula esse índice de ofuscamento. Aqui no cálculo desse índice de ofuscamento, ele é um pouquinho complicado, porque ele depende de algumas informações aqui, por exemplo. Esse método do GR, ele relaciona luminância, ele relaciona também esse campo de visão do observador. Então, quando a gente pensa no nosso olho, né, ele é um círculo, ele tem uma determinada
faixa de alguns ângulos que ele pega, então isso também influencia. Então, tem a posição da iluminação, de qual local que está vindo, então ele não é um cálculo relativamente simples de fazer. Então, normalmente, esse índice de ofuscamento é calculado por software, porque tem algumas partes aqui que não são tranquilas de fazer. Por exemplo, esse ângulo aqui que é medido em esfero radiano não é uma coisa relativamente simples para calcular. Normalmente, isso é modelado por softwares que fazem projeto de iluminação, por exemplo. Outra coisa também, a gente tem a aparência de cor, que também é normatizado, que é tipo assim, a gente tem cores quentes, intermediárias e frias, que é mais ou menos aquele tom de vermelho para azul que a gente tem nas iluminações, por exemplo, essa imagem aqui. Então, dependendo do que você estiver usando, você usa o que eles classificam como essa temperatura, mas não é a temperatura realmente da lâmpada, é uma temperatura que é, ela representa a cor. Então, por exemplo, restaurantes, locais de comida, assim, que você, tipo assim, vai em locais noturnos, normalmente utilizam essa luz mais amarelada e tal. Já se você precisar ir num supermercado ou numa farmácia, aí você já usa esses aqui. Então, depende do local que você tiver, qual é a sensação que aquele ambiente quer promover. Então, a gente tem luzes quentes, que são relacionadas com amarelo e vermelho, e luzes frias, que normalmente estão relacionadas à cor, né, da luz ali mais branca, mais pro azul. Isso também é normatizado e é justamente por influenciar nessa questão psicológica, do que você vai associar com essa luz, e também com a parte estética, de ficar bonito no ambiente, né? Não é só... Até porque essa parte estética, você tem uma coisa que é bonita ou feia, também é uma cor que influencia no seu conforto visual, né? Se é uma coisa muito feia, vai te causar um desconforto, inclusive pela beleza do que estiver sendo mostrado. Outra coisa também que é levada em consideração nas normativas é esse índice de reprodução de cor. Como a luz ela é uma composição de várias cores, né, por exemplo, ela, tipo assim, se a gente pensar a luz branca seria de todas as cores, essa luz ela interage com as superfícies e é refletido, e aí nosso olho enxerga essa reflexão. Então, dependendo para uma lâmpada, né, por exemplo, ela ter esse índice de reprodução de cor melhor, seria uma lâmpada que tenha todos os comprimentos, quanto mais comprimentos de onda de diferentes tipos ela tiver, mais tipos de onda vão ser refletidos pela superfície e você consegue identificar melhor. Então, a gente, por exemplo, em supermercados, a gente tem que usar esse índice de reprodução de cor o máximo possível, porque a coloração dos alimentos vai, tipo assim, influenciar de você saber se está maduro, se não está, se tá vencido, se não está. Então, isso influencia, tipo assim, de você escolher ali a cor de uma carne ou de uma fruta. Então, dependendo da coloração dessa lâmpada, ele pode omitir é, essa coloração, né? E aí vai influenciar no que você vai fazer. Então, aqui tem um exemplo dessas iluminações dessas frutas com lâmpadas de diferentes índices de reprodução, né? Então, dá para a gente perceber a diferença das cores, tipo assim, da gente ter essas lâmpadas tipo, que iluminam melhor, né, do que outras que iluminam menos. Esse índice vai até 100, então 100 seria a iluminação do Sol, que seria, tipo assim, considerada a iluminação mais perfeita que a gente teria. Então, quanto mais próximo de 100, melhor esse índice de reprodução de cor. Também pode ser usada na iluminação, isso também vai influenciar no nosso conforto aí. Então, quando a gente chegar na NBR, né, para finalmente a gente avaliar se o local que a gente está, se aquele lugar ele é confortável, luminicamente falando, a gente então vai ter que avaliar esses três parâmetros.
a quantidade de iluminação, que é o lux, o índice de ofuscamento, que é calculado por esse UGL, que eu mostrei aquele método ali, e o índice de reprodução de cor, que é para esse que eu acabei de mostrar. Então, essa NBR 8995 de 2013, ela coloca esses 3 parâmetros que precisam ser avaliados para a gente avaliar. Então, o luxímetro, né, aquele que eu mostrei o sensor, ele vai, por exemplo, avaliar esse primeiro aqui. Então, lá na norma, eu não coloquei todos aqui, mas ele tem diversas situações aqui, né, diversos locais diferentes de quantidade de iluminação. Então, por exemplo, o que chama atenção aqui, ó, a parte de saúde mesmo, 500 lux no mínimo, para enfermaria, sala de atendimento médico. Então, esses locais que precisam, né, ter mais iluminação, justamente por causa de saúde, né, 500, e a gente pensar também no índice de reprodução de cor, como a gente está falando de saúde, a gente precisa, tipo, avaliar, né, de repente ali um corte, alguma coisa assim, também índice de reprodução de cor 90 no mínimo. Então, não pode ter ofuscamento também. Então, tipo, tudo isso, se eu quiser ter uma sala, tipo, de atendimento médico ali da melhor forma possível, tem que ser desse jeito. Então, para eu não ter tanto ofuscamento, então eu tenho que ter menos parede, tipo assim, menos objetos reflexivos. Então, não posso ter, por exemplo, sei lá, um quadro branco numa parede, porque se bater ali vai refletir e pode causar ofuscamento. Então, tem que diminuir, né, o máximo possível de superfícies reflexivas para diminuir o ofuscamento. Então, a, a norma aqui tem diversos tipos, né, de iluminação. Então, sala de aula aqui, ó, no quadro negro tem que estar 500. Então, a gente tem diversas quantidades aí de iluminação. Então, dependendo do local que você estiver fazendo o estudo, é só você depois fazer a medição, né? Mais ou menos de acordo com o que eu estava mostrando lá, e depois a gente compara com a norma. Então, essa parte aqui dos procedimentos experimentais de calibração a gente já até comentou, e aí a norma ela dá algumas considerações a mais de tipo assim, de como que a gente vai fazer essas medições. Então, o que que vai acontecer? Quais são os procedimentos? Então, vamos lá. 1. Considerar a quantidade de luz no ponto e no plano onde a tarefa for executada, seja horizontal, vertical ou em qualquer outro ângulo. Então, vamos supor que o local que você esteja fazendo seja uma sala de aula e você queira fazer a iluminação ali na cadeira do aluno. Então, o aluno vai estar sentado. Então, quando você for fazer essa medição, você vai fazer justamente ali no nível do aluno. Se você tiver uma luz que é só de cima para baixo, mas se você tiver, por exemplo, iluminação horizontal, você vai fazer essa aferição no ponto de interesse, né, que você está. Então, se é ali onde o aluno está sentado, você vai fazer a medida na altura do aluno. Outra coisa também que a gente tem que considerar: deixar o sensor sobre a superfície que está sendo avaliada ou manter o sensor paralelo à superfície. Esse aqui até casa junto com o 3, ó. Cuidado com o nivelamento da fotocélula. Fotocélula é essa parte aqui, tá? Do sensor que vai fazer essa medição. Então, essa parte de nivelamento, pessoal, para radiação é importantíssimo, porque um pouquinho que você gira ali, na hora de fazer essa medição, você já muda uma porcentagem de radiação que está incidindo. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você coloca, se ele estiver parado em cima de uma superfície, tem que ver qual é o nivelamento que ele está, se ele está nivelado ou não, ou caso fique na mão de uma pessoa, da pessoa tomar cuidado dele estar certinho, nivelado, voltado para cima. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Tipo, se entortar um pouco esse sensor, ele já vai fazer uma medida que talvez não condiga ali com o que está acontecendo. Então, essa parte de nivelamento tem que manter bastante cuidado, porque um pouquinho que você gira, ele já muda toda a medida de radiação.
Outra dica, o corpo da pessoa não pode fazer sombra sobre a fotocélula, então você tem que tomar cuidado que na hora que você estiver medindo, para você não ficar entre a fonte de luz ou a fonte de reflexão de luz. Porque às vezes também, tipo, se a luz bate numa parede e reflete, né, para dentro do ambiente, isso também ajuda a iluminar. Então você tem que arrumar um jeito de medir para você diminuir o máximo possível da influência da sua sombra sobre o sensor. Inclusive até de outras pessoas que de repente estejam fazendo o ensaio com você. Sempre que possível, verificar o nível de iluminação com e sem as pessoas nesses ambientes. Então, você pode cuidar, ver se, por exemplo, é uma sala de aula, se você conseguir fazer com pessoas e sem pessoas, ver se tem alguma diferença e tal. Então, isso também pode ser feito. Antes de começar a leitura, a fotocélula deve ficar exposta à luz por aproximadamente 5 minutos, evitando sua exposição a fontes luminosas muito intensas, como, por exemplo, raios solares. Isso aqui se você estiver fazendo num ambiente fechado. E aí, de novo, pessoal, é aquela conversa que a gente estava tendo. Sensor são coisas elétricas. Eles dependem da temperatura, dependem da umidade. E então, quando você entra num ambiente, normalmente é interessante que a gente deixa o sensor ali entrar em equilíbrio térmico, já que ele vai ter a incidência de radiação, que fique um período com a radiação incidindo, meio que é como se fosse assim, entre aspas, para o sensor acostumar ali com o ambiente, para ele entrar nesse primeiro equilíbrio, e aí depois você vai ter medições mais confiáveis. Então, vai medir numa sala, entra, espera uns minutinhos, depois você faz a medida. Deixa o sensor estabilizar primeiro. Estabilizou, aí você pode medir. Quando a altura da superfície de trabalho não for conhecida, deve-se fazer as medições num plano horizontal a 75 centímetros do piso. Então, isso aqui é a sugestão da, da norma. Se você não tiver, tipo assim, é uma sala vazia, você meio que não tem necessariamente um interesse em algum ponto pré-determinado, em cima de uma mesa, sei lá. Então, você faz mais ou menos aí nessa altura aí, 75 centímetros do piso. Outra coisa também, ó, como as condições do céu variam ao longo do dia e do ano, né? A gente conversou no começo da aula que a gente tem a sazonalidade, a gente tem as estações do ano, a gente tem a hora do dia. Se você está fazendo um estudo de iluminação, você também pode levar isso em consideração, claro, se você tiver o tempo necessário. Então, a hora do dia e época do ano. Então, nos levantamentos em que não seja possível o monitoramento ao longo do ano, é recomendável que se verifique a iluminância nas condições de céu mais representativas. Condição de céu representativo seria como se fosse assim, que você não faça num dia que estiver chovendo, num dia que estiver muito nublado, que você tente fazer um dia assim, um dia comum, um dia que represente melhor aquela época do ano. E aqui ele sugere alguns dias que são interessantes de você fazer. Que são solstícios, seja de verão ou de inverno, né? Que são, tipo assim, os dias que o sol tá mais, digamos assim, se você for um solstício de verão, você tá naquela época em que você tem dias mais longos e tal. Se for um solstício de inverno, os dias são mais curtos, então os solstícios, como são, tipo assim, os limites de radiação que você vai ter nesses períodos, são datas interessantes aí para você fazer também, caso você não consiga fazer constantemente. E também fazer em diversas horas do dia. Aqui a norma sugere de 2 em 2 horas você ir medindo, né? Se você for fazer durante um dia inteiro. Se você quiser fazer com frequência maior, de fazer de hora em hora, tudo bem. Se você conseguir deixar um sensor lá parado que meça diretão, tudo bem também. Então, isso aqui é o que a norma sugere. Então, pelo menos de 2 em 2 horas, se você for fazer uma análise ali de iluminação do dia inteiro. E é isso. Pessoal, alguma dúvida nessa questão metodológica de como fazer essas medições aí de iluminação? Tudo certo, professor. Tá, então vamos planejar nosso período da tarde. Nós já, nós já, já fizemos
Ah, deixa eu só cancelar a gravação, porque depois eu vou postar essa aula, só para não misturar os assuntos.